O sufixo ismo. Foi usado pela primeira vez no século XVII, né? Quer dizer qualquer coisa para encaixar uma filosofia, um pensamento, uma corrente, tudo que se diz respeito ao conhecimento, conhecimento apartado das hard science, né? Quer dizer, a hard science não me parece que se use muito o ismo em física, em química ou biologia, mas nas ciências, as ditas ciências humanas, né? Que não são nem uma coisa nem outra, se usa muito o ismo. É uma maneira de enquadrar socialismo, né, feminismo, movimentos, correntes de pensamento, conservadorismo. É porque facilita o nosso raciocínio. A gente já usou várias vezes aqui. O que é socialismo? Né? Nós temos aquele vídeo até que fez muito sucesso sobre o socialismo, o sistema mais recorrente, porque você vai identificar elementos do socialismo e as pessoas entendem mais ou menos o que seja socialismo. Você identifica elementos do socialismo em vários momentos da história. Né? Quer dizer, então, isso nos ajuda a pensar conceito histórico, um conceito. É uma ajuda na conceituação. A vantagem do ismo é a conceituação. Claro que ele leva para uma coisa assim, para uma simplificação, para umas burrices, né? Tipo assim, eu sou feminista, daí todo mundo diz, eu tenho que ser e tal, como tipo, querer se enquadrar numa determinada coisa, quando aquilo é muito variado, né? Tudo comporta uma grande variação. O ismo, como sufixo, está associado, como já disseste, a tomar partido. Claro que isso não tem nada de bom ou de ruim em si, é uma descrição. Se tu pegar, por exemplo, o catolicismo, é óbvio que tem a possibilidade de as pessoas tomarem partido, posição, ficar do lado da religião católica. O fato da religião católica ter a pretensão de ser universal é até mais grave, sob alguns aspectos, do que a questão do catolicismo. Tomar partido do catolicismo, da religião católica, apostólica, romana, não sei o que mais, é reconhecer que ela é uma dentre várias alternativas dentro do cristianismo. Né? Então, não é que esteja errado dizer catolicismo ou que seja mais sectário. Não, pelo contrário. Em certo sentido, negar que seja tomar partido é pior, porque aí meio que diz, olha, o certo é o nosso, os outros estão errados, mas a gente é magnânimo e compreende que um dia vocês vão se dar conta. Então, o ismo, ele em certo sentido mostra que tu é parcial, mas ao mesmo tempo também pode ser entendido, e aí depende da conjuntura histórica. Atualmente nós estamos em tempos bicudos por diversas razões, mas o ismo, ele de certa maneira reconhece que há outras posições. Então, não é por si bom ou ruim. Atualmente, no momento de polarização, né, o ismo ele pode tanto dizer que tu é partidário, que tu está polarizado, quanto pode dizer que tu reconhece que é uma pluralidade de posições possíveis, legítimas, tu acha algumas boas, outras más, mas não quer dizer que a tua posição esteja certa. O ismo, como por exemplo, homossexualismo, ficou com uma carga negativa, né? Mas, se tu pensar, o movimento dos gays, dos homossexuais, o termo técnico mais adequado, em Seria tese, esses. desconsiderando os fatores históricos, seria, de fato, homossexualismo. Mas as palavras têm a historicidade delas. Então, além daquilo que a etimologia nos diz qual era o sentido original, a gente tem também que ver qual é o sentido que vai tomando historicamente num contexto específico. Daqui 500 anos, pode ser que homossexualismo ou alguma coisa parecida seja o termo mais usado, porque a carga negativa das brigas que houve principalmente nos séculos XIX e XX, principalmente no século XX, poderão estar com um passado bastante remoto, que se reconhece, mas que não se sente mais, não está mais com aquela proximidade traumática. Nesse caso, foi por causa da classificação, a gente já falou aqui no que é
parafilia, né? A gente já qualificou parafilia. Por quê? Porque tinha sido classificado como parafilia, ou seja, como uma doença psiquiátrica com esse nome. Então, claro, isso foi retirado, muito bem retirado, justamente retirado, e aí, para não associar com essa classificação, se fez então essa questão da homossexualidade como termo mais correto. Nos Estados Unidos, em outros tempos, essa é uma briga antiga, mas que já passou também esse movimento. Tinha uma coisa mais conservadora de tirar todos os ismos, de negar todos os ismos, né? De negar essa divisão, né, da humanidade em escolas de pensamento, escolas de militância, principalmente, né? Porque o ismo esteve muito associado à militância. O feminismo, o sufragismo, enfim, todos aqueles ismos que significavam militância, principalmente o socialismo. Ele é muito ligado à militância, o fato de você militar. Tirando isso, realmente eu concordo com você. Não tem problema nenhum em usar o sufixo. Né? Claro que é um exagero, às vezes, né? Você faz. Até neologismos aparecem com frequência em função do ismo, e daqui a pouco tudo vira ismo, nossos próprios conceitos. Agora, o que é ismo? Basicamente, além da escola, é um conceito, uma conceituação de algo. Né? Então, por exemplo, você tem especismo. Você está conceituando aquilo, aquela forma de pensamento de que, pô, isso aqui, o homem tem um especismo, ele não dá igualdade aos outros integrantes da fauna. O especismo é o chauvinismo humano, ou seja, os seres humanos são superiores, ou superiores ou não, vamos tomar partido deles porque nós fazemos parte dessa espécie, né? E tem o racismo, que é o termo mais da moda, e é interessante notar que o racismo ele não está tão preocupado em dizer que uma raça é pior do que as outras, ele está preocupado em dizer que uma raça é melhor do que as outras. Aí nós temos alguns paradoxos, né? Porque, eventualmente, no afã de se contestar o racismo europeu ou eurocêntrico, que é mais, na verdade, uma mistura de racismo com também questão de cultura, né? Se começa a afirmar todas as raças, menos a dita raça branca, né? Então, o racismo, hoje em dia, ele é mais aceito no Ocidente da perspectiva anti-branco. Então, paradoxalmente, agora que nós estamos lutando contra o racismo, e já ganhamos as principais batalhas, estamos no momento de decadência dessa luta, de reafirmação de um novo racismo, que é o racismo contra os brancos. Felizmente, eu não sou branco, né? Eu sou mestiço, eu tenho grande influência africana, aqui aborígene e também um pouco europeia, mas eu vejo com preocupação, né? Porque se criou toda uma luta contra o racismo eurocêntrico, branco, digamos assim, contra os povos ditos primitivos, daí até a crítica ao colonialismo, uma série de questões dos séculos XVII, XVIII, Você falou XIX, outro ismo agora. Agora você falou outro ismo que praticamente não existe como pensamento, que é o colonialismo. Quer dizer, às vezes você bota um rótulo também para abarcar fatos históricos. É que tomar partido não quer dizer que tu sabe que tu tomou partido. Então, o colonialismo pode ser entendido como a ideia eurocêntrica, né, de que nós, os europeus, somos superiores e Deus criou o mundo para o ser humano e criou todas as raças humanas e povos humanos para servirem aos brancos europeus. Essa é, assim, de maneira um pouco caricatural, mas não muito, a ideia geral do colonialismo, que trouxe realmente muitos benefícios e algumas pragas, né, para os povos ditos primitivos na época. Por que hoje em dia se diz ditos primitivos? Porque se diz, olha, eles tinham uma cultura complexa relativa
ao ambiente que eles tinham. Os europeus também desenvolveram uma cultura complexa relativa ao ambiente deles, de muitas guerras, né? E que deu lá pelas tantas a sorte, o azar de desenvolverem a ciência, a matemática, né? Aí vai ter toda a teoria do Weber do desencantamento do mundo, ou seja, da perspectiva de nós podemos explicar quase tudo. Diferente de um povo que vai dizer, não, isso aqui é um mistério, isso aqui é um tabu, isso aqui a gente tem um mito para explicar. Mas racismo, né, colonialismo, eles têm um sentido, eles realmente descrevem fenômenos que ocorrem, que ocorreram. O próprio colonialismo não precisou alguém dizer, eu sou a favor do colonialismo. Não, não é isso que é colonialismo. Colonialismo é, olha, a nossa cultura tem o direito, tem o poder e o direito de conquistar outros povos e outras terras. Isso por si só já é colonialismo. Neocolonialismo. Nós temos mais poder, nós vamos organizar grupos de influência, cada um no seu campinho, suas áreas de influência. Aí mesmo os Estados Unidos podem ser chamados de neocolonialistas quando eles têm lá a perspectiva da vizinhança, do Big Stick, depois da... Como é que é a boa vizinhança, aquela que o Vargas aproveitou, tinha um outro nome, agora não me lembro, a política da boa vizinhança, enfim. Tudo isso são formas de criar o imperialismo. O que é imperialismo? Precisa ter um imperador? Não. Quer dizer que tem um povo, um país, uma nação que tem uma forte influência com o seu campinho em torno, né? Até não precisa ser em torno, pode ser bem distante. Então, sei lá, a Inglaterra vai exercer o colonialismo sobre a China sem precisar governar a China, não tinha um interventor lá. Mas, na prática, a China tinha que se submeter, eventualmente, se não se submetia, podia ter uma guerra e podia ganhar essa guerra, podia perder ou podia empatar, mas continuar mantendo a influência. Então, esses conceitos, eles são complexos, né? E tem a carga histórica que tu não pode pegar uma definição muito etimológica e levá-la muito a sério. Isso geralmente vai levar mais a erro do que acerto. Eu ia chegar e eu acho que é o fundamental quando a gente debate o sufixo em si, o sufixo ismo, né? Porque acaba tendo... Tem coisas com carga negativa, por exemplo, machismo tem carga negativa. Feminismo tem carga positiva. Está começando a ter aí você cria neologismos para botar a carga negativa no que tem carga positiva. Femismo. Aí, ou então, racismo vira racialismo, que é uma versão atenuada, ou diferente, ou contra o branco, do racismo. Ou então você você usa, você já usou o sufixo, bota um prefixo também, antifeminismo, antirracialismo, anticonservadorismo, antissocialismo, anticomunismo, que é muito comum, anticomunismo. Né? Enfim, as coisas vão pegando, assim, tudo bem. Eu acho que não tem problema nenhum de usar. Deixa essa briga aí, deixa as pessoas se digladiarem, tá tudo certo, não tem problema nenhum com os ismos, com o uso do sufixo. O sufixo está aí para ser usado mesmo, ele não é incorreto, ele não é gramaticalmente errado. Permite os neologismos, deixa os neologismos aí, os neologismos vão enriquecendo o idioma, até onde se possa, desde que mantido o uso. Enfim, não vejo problema nenhum no uso do sufixo ismo. Só que, claro, né, eu tendo a concordar um pouco com aqueles conservadores americanos que reagiam ao ismo, dizendo que, poxa, eu olho para mim mesmo e tal, penso e não me encaixo em quase nenhum desses ismos, né? E muitos deles eu discordo que tenha um ismo aí, no caso do colonialismo. Eu não acho que possa existir um termo assim que seja abrangente o suficiente para descrever o fenômeno. Né? Descreve mal o fenômeno. Ismos não são bons para descrever fenômenos. Palavras não são boas para descrever, elas são boas para dar um rótulo. A explicação, se ela depender da palavra, ela vai depender de 2 ou 3 ou 4 palavras misturadas, né? Que vai ser a morfologia da formação daquela palavra. Então, para tu descrever um fenômeno, é bom tu usar não uma palavra, mas um parágrafo, ou vários parágrafos, ou um livro inteiro, né? Então, eu sempre acho importante dizer, a etimologia, ela traz informações riquíssimas, muito interessantes, muito divertidas às vezes, mas não servem para entender o que significa.
Até a própria ideia de que uma palavra significa alguma coisa é uma forma um tanto ultrapassada de entender como é que a linguagem funciona. Então, uma palavra num dicionário não vai ter um significado, vai ter vários usos. Essa palavra se usa dessa maneira, é a forma mais comum. Também é usada nesse sentido. Nessa outra circunstância, no século XIX e XX foi usado dessa maneira, mas esse sentido não é mais usado, e assim por diante. Então, a própria ideia, por exemplo, de homossexualismo, racismo, tu vai ter que pensar várias vezes no quanto anacrônico é o pensamento de a maneira como nós usamos racismo hoje em dia é a ideia que vai ter lá nos gregos ou nos romanos. Não, está completamente errado. Claro, há algum elemento em comum, portanto não está completamente errado, mas, digamos, explica 10% do fenômeno romano, explica, sei lá, 5% do fenômeno grego e assim por diante, ou ao contrário, 10% do grego, 5% do romano. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque, enfim, os gregos eles eram mais xenófobos, né, do que os romanos. Mas essa ideia que nós temos hoje, ela tem uma história bastante recente. Até se pode dizer, olha, começa um pouco ali no colonialismo mais hard, mais raiz do século, sei lá, XVI, vai ter uma outra conformação metida científica no século XIX, no século XX vai ter até uma afirmação oposta, a gente vai ter, digamos assim, o racismo do bem, que é contra o racismo, né? No século XXI isso explode, agora nós estamos cada um é o ismo de cada grupinho minúsculo, né? Que pode até voltar e chegar até a menor divisão possível, tirando talvez a esquizofrenia, que é o individualismo. Quando esse substantivo terminado por ismo vai para o adjetivo terminado por ista. Racista, machista, nazista, fascista, virou um xingamento, e esse xingamento quer dizer pouca coisa. Mas eu acho que as pessoas mais inteligentes, elas se dão conta de que a palavra não serve. E nós aqui no programa, aqui no canal, a gente tem feito muito essa série O que é e o conceito em 2 minutos, e que a gente usa uma palavra só, e várias delas estão com o ista ou com o ismo. Como a gente usa o sufixo justamente porque as pessoas procuram isso, vão buscar. As pessoas vão fazer uma pesquisa aqui sobre o que é nazismo, o que é fascismo e tal, e elas vão buscar por aí. Então é natural que a gente use uma palavra, mas a gente usa uma palavra, mesmo nos 2 minutos, a gente já vai dar uma dimensão bem maior para aquilo, vai dar uma visão maior sobre aquilo, para não ficar preso na coisa, no xingamento. Fascista, nazista, machista, taxista, né? Até a gente gosta de brincar com isso. Feminista também, né? Feminista às vezes é xingamento, no mais das vezes é elogio, e não pode ser usado como xingamento, senão é cancelamento. Não, tu pode usar como xingamento, né? Mas a outra pessoa pode entender como elogio. Ou tu pode tentar usar como elogio e a pessoa entender como xingamento. Feminista é um termo que por si só não é um xingamento, nem um elogio. Eu, por exemplo, se eu pensar feminismo, início do século XX, talvez fosse um xingamento, porque elas estavam tentando se afirmar, conquistar o direito de voto, as sufragistas ou as feministas de primeira geração, né? Ali pela década de 1960, no finalzinho, vai surgir a segunda onda, e de novo, a palavra vai ter uma carga de novo mais estranha, porque as pessoas vão fazer coisas diferentes, e aquilo que é feito diferente vai ter uma reação, vai ter uma tentativa de, não, isso aí está errado, isso aí já é exagero, né? Depois aquilo se torna comum, se torna aceito, se torna até dominante. Nós vamos ter, então, a terceira onda, que vai ser a famosa gorda de cabelo azul gritando, não, né? Que há milhares de memes zoando dessas feministas, mas aí é um outro tipo de feminismo. De novo, o termo feminista, feminismo, explica esses 3 fenômenos. Uma parte, sim, mas se tu quiser dizer o que é feminista, tu vai dizer, qual feminista? De que época? Ou com qual posição dentro do feminismo? Então, por isso, de novo, aquilo que eu te disse, palavras não são boas para descrever. Ela te dá uma indicação.
Feminismo. Aí pensa, feminismo qual? Bom, estamos em 2021, então é mais provável, se não for um contexto histórico, que esteja se referindo ao feminismo atual. O que nós temos o feminismo atual? Ele já está dentro do contexto da cultura woke, né? Do identitarismo. E aí, realmente, a questão aqui é um momento de afirmação em que muitos excessos são produzidos, há uma carga negativa por esses excessos que são comuns a qualquer, acredito eu, a qualquer ativismo, porque o ativismo é sempre brinco, né? Quando depende de reunir um monte de pessoas para discutir como é que nós vamos organizar o nosso movimento, os mais chatos, os mais malucos, os mais radicais tendem a predominar, porque são os que aguentam ficar até o final da reunião, quando se vota a carta, o documento daquela reunião. Bem, uma última coisa para encerrar, aproveitando sua menção às ondas do feminismo, a onda feminista, ou do feminismo do da década de 1960, ela é uma onda antimoralista. E a terceira onda, ela é extremamente moralista. Ela é caracterizada por um moralismo, por um neomoralismo muito severo, por sinal, né? Condena a pornografia, condena a prostituição, condena as palavras, restringe extremamente o uso do léxico, né? Porque as palavras são proibidas, a todo um cancelamento ligado ao feminismo de terceira geração, digamos assim. Então, do antimoralismo passou-se a um novo moralismo. O antimoralismo também é um moralismo. Apenas vai ter a diferença. O moralismo proíbe alguma coisa. O antimoralismo proibir aquela coisa que era proibida. Então, é proibido proibir lá a canção do Caetano Veloso, é um moralismo. E é bem dessa época aí. Talvez um pouco atrasado, porque aqui no Brasil os fenômenos se davam com, sei lá, uns 5, 10 anos de atraso. E você tem dentro dos ismos também, tem o segundo ismo para conceituar, né? Que é o caso do feminismo. Por exemplo, tem o feminismo liberal e o feminismo socialista, né? Então você use feminismo socialismo e feminismo liberalismo. Então, a gente vai, o negócio é sem fim, né? A coisa não tem fim. Pode usar ismo à vontade, porque não vai ter jeito. Ninguém vai, nem eu vou querer censurar aqui quem usa ismo. Não vou entrar nessa onda de negar os ismos. Os ismos estão aí. Na segunda onda do feminismo, a gente vai ter duas vertentes, uma liberal e uma dita socialista, que é mais geralmente caracterizada como socialismo radical. Até um amigo meu que ele é simpatizante do marxismo, ele diz que não foi o marxismo que invadiu o feminismo, foi o feminismo que invadiu o marxismo. Mas não teve sucesso, né? As mulheres não conseguiram governar nenhuma nação socialista. E continuam completamente alijadas do comando de qualquer nação socialista. O sucesso aqui talvez não precise ser medido pela governança, né? Pode ser medido pela influência. A influência do feminismo radical, ela é bastante grande, né? Ainda que ela cause, entre muitas mulheres, rejeição. Mas, se tu pegar assim, algumas ideias genéricas de anticapitalismo, feminismo, veganismo e vários outros ismos recentes, eles estão imbuídos dessa ideia socialista, ou pelo menos marxista, de anticapitalismo. Eu não enxergo muito a influência de ideias feministas na Coreia do Norte, na China ou em Cuba, mas digamos que o sonho existe, né? Não, mas esses exemplos que tu deste são exemplos de quase feudalismo. Você pode sempre argumentar que o próprio Marx argumentou, olha, se tu tentar implantar o socialismo marxista num país que não tem o capitalismo bem desenvolvido, tu vai provavelmente regredir a formas mais primitivas de exploração. Então, embora eu não seja marxista, eu sempre gosto de brincar. Até hoje não existiu o marxismo, porque, o próprio capitalismo não chegou até o seu auge, talvez a ideia do Marx tenha que ser retomada, e parece que está sendo retomada, em países como Estados Unidos, em países como a Alemanha, em países como França. Então,
Possivelmente, o alerta do Hayek, né, o caminho da servidão, é mais importante do que as neuroses anticomunistas ou antimarxistas, porque a social-democracia, e dentro da social-democracia, o estado de bem-estar social é a coisa mais parecida com um capitalismo bem desenvolvido e que pode se transformar em um socialismo que pode um dia, talvez, nos levar ao comunismo. Eu acho utópico, mas tudo bem. Beleza. Eu também acho. Ismos resolvidos. Eu acho que é utópico e pode levar alguns pesadelos no caminho e no final também. Sim, mas estamos tranquilos quanto ao sufixo aqui, o tema é o sufixo, tá tudo bem com o sufixo, né? O sufixo ismo está resolvido, né? Resolvemos. Eufemismos não duram muito tempo, porque se tu utiliza um eufemismo para fugir de uma palavra que ficou estigmatizada, como as pessoas não são tão burras quanto se espera que elas sejam, elas rapidamente aprendem que aquela nova palavra que serve para trocar aquela outra tem aquele mesmo significado. Exatamente. Então, não tem problema. Deixa o ismo aí.